começar a aula do nosso top, eu vou falar sobre os produtos que eu utilizei, né? Qual foi a minha matéria-prima. O corpo do top eu fiz com este fio de seda, que é da marca Rosários 4, é o fio Madrágua, e esta é a cor dele, o lote, caso vocês queiram essa informação para fazer exatamente com o mesmo fio. E este, então, é um fio 100% seda, mas não é uma seda sedosa e brilhante. Ela é no estilo burrete. Então, ela é um pouquinho mais rústica, assim, na textura, porém super macia. E para os detalhes do top, eu tô usando a sobra deste fio, que é um fio merino, bem fininho. Esta é a cor cereal e a marca desse fio é a Hedgehog, que é uma marca de fios irlandesa. No material de apoio que vocês encontram aqui na descrição para comprar e fazer o download, tem toda a explicação técnica desses fios, com todos os créditos, todas as informações realmente sobre eles e também sugestões de outros fios que vocês conseguem fazer essa mesma peça. Então, vocês encontram essas informações completas no material de apoio. Minha agulha e a tesoura, agulha como sempre, né? Tô usando a Tulip e para este fio eu tô usando a 3,25 milímetros. Bom, então vamos falar sobre o top. Aqui eu tenho o corpo do top já pronto, ok? Os detalhes a gente vai fazer junto e a construção desse top a gente vai fazer numa amostra que eu vou explicar todo o passo a passo. Importante dizer que esta peça que eu fiz é um top, é uma faixa para a região do peito, porque tá compondo um look que tem uma saia de cintura alta. Então, eu fiz o top realmente bem curtinho, porque depois vai ter ainda um chale por cima. Então, essa foi a proposta. Por isso que eu criei um top no sentido faixa. Porém, ele pode ser tecido na altura que vocês quiserem. Pode ser utilizada essa composição de pontos para fazer uma regata, ou para fazer um cropped, ou para fazer um top um pouquinho maior. É uma receita super adaptável. Este aqui é o resultado, como fica, né, com esse fio Madrágua, como fica a textura do ponto. É um fio bem macio, ele fica até bem elástico, como vocês podem ver. E é uma peça que não tem modelagem, então ela é uma peça tecida reta. Não tem aumentos e diminuições para fazer o contorno, né, do corpo, porque aqui eu fiz ele um pouquinho maior, porque eu vou aplicar elástico dentro. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês. Uma outra coisa que vale a pena frisar aqui é que vocês estão vendo como a peça fica bem retinha, tanto na base, essa aqui é a parte de baixo do top, aqui a parte de cima, que eu já deixei um pontinho de acabamento pronto, que eu vou explicar tudo para vocês, mas ela fica bem reta da base até o topo, principalmente nesta base, que a gente começa com correntinha. Então, é muito importante fazer as correntinhas bem folgadinhas para dar esse resultado. Porque se a gente faz essa primeira carreira de correntinha muito apertado, aqui fica esticado dessa forma. Fica a base menor, mais comprimida, né? Ela fica até um pouquinho enrugada e depois cresce e aumenta e fica assim, um desenho lateral. Então, eu vou explicar para vocês bem certinho como fazer essa base de correntinhas para ficar bem retinho, porque mesmo que a gente venha aplicar o elástico aqui na parte interna da peça, é importante que ela fique assim, bem retinha, ok? Então, dito tudo isso, vamos tecer a amostra dessa composição de pontos e depois os acabamentos do top a gente vai tecer juntos. A forma com a qual eu faço a base deste top, o primeiro cordão de correntinhas, é com 2 fios. É a mesma agulha, a 3,25, mas eu coloco 2 fios juntos para fazer o primeiro cordão de correntinhas. Este cordão de correntinhas precisa ter a medida do seu busto com 1 ou 2 centímetros a mais. Não pode ser uma medida super justa no seu busto, porque a gente vai aplicar
o elástico. Então, tira a medida do seu busto e faça um cordão de correntinhas com 1 ou 2 centímetros a mais, ok? Aqui no caso eu estou fazendo com 1 centímetro a mais. Por exemplo, eu tenho 82 centímetros de busto, vou fazer um cordão de 83 centímetros. E eu coloco então 2 fios, 2 cabos, né, de fios, deste fio que eu escolhi para fazer o top, que é uma drágua da Rosários 4. E eu deixo este... Aqui eu só fiz aquela laçadinha inicial e eu deixo ele bem solto na agulha. Eu não deixo essa laçada super justa na minha agulha, apertada. E com a mão muito leve, eu vou fazer este cordão de correntinhas. Então, é muito leve mesmo. Laça o fio e faz as correntinhas da forma mais uniforme possível, com a mão bem leve. Isso é super importante para dar a base dessa peça, para ela ficar bem firme e, o mais importante, reta, não ficar repuxada. Aqui, obviamente, eu não vou fazer o top, né? Eu tô fazendo a amostra com vocês, mas vamos supor que aqui eu já tenha os 83 centímetros que eu quero para minha medida do busto. Quando a gente atingir a medida desejada, nós vamos cortar um fio, um cabo de fio e trabalhar apenas com o outro cabo, ok? Corto com uma sobra, né? Para este fio não correr. Vou deixar esse fio que eu cortei aqui, tranquilamente, e vou agora trabalhar só com um cabo. Vamos fazer, após cortar o fio, mais uma correntinha, dessa forma, para virar o projeto, para a gente ir para a próxima carreira. Essa última correntinha que a gente fez, a gente vai saltar e a gente vai, na correntinha seguinte, inserir a agulha e fazer ponto baixo em cima de cada correntinha feita no cordão. Então, atenção para inserir a agulha na laçada das correntinhas, passando por 2 cabos de fio. Isso é super importante também. E aqui também essa mão tem que estar bem leve. Esses pontos baixos têm que ser feitos também de uma forma bem relaxada, né, bem soltinha, para não ficar uma peça repuxada, como eu estava explicando no início aqui da nossa aula. Então, ponto alto em cima de cada correntinha feita aqui na base. Então, pronto, fizemos. Assim que colocar todos os pontos baixos em cima das correntinhas, a gente vai ter um cordão dessa forma. Aqui, nessa laçada, nessa última laçada, a gente vai juntar as 2 pontas desse cordão, porque agora a gente vai começar a construir o top, e ele é feito de forma tubular. Então, aqui vocês imaginem que tem 83 centímetros, e eu vou inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto baixo que eu fiz. Então, eu vou inserir a agulha aqui, vou laçar o fio e eu vou fazer um ponto baixíssimo. E assim eu junto as 2 laterais deste cordão. Aqui vai ficar este espacinho que depois, com o acabamento, vai juntar também essa parte, né? Essas 2 pontas. Mas caso esteja incomodando vocês que fique aberto, que fica abertinho, é só a gente pegar esses fios aqui de sobra do início do cordão e inserir por entre as alças da última correntinha que feita. Então, é só passar a agulha e puxar esse fio. Essas sobrinhas, né, de fio. Dessa forma. Se quiser, pode até dar um nozinho aqui. Mas esse aqui, imagina que é um mini topzinho. É só uma amostra pra gente entender a composição dos pontos do corpo do top. Então, aqui, quando vocês juntarem, né, essas 2 pontas, é assim que vai estar. E a gente vai começar, então, a trabalhar as carreiras circulares. Eu sempre inicio a carreira com uma correntinha
e um ponto alto no mesmo espaço, na mesma cabeça de ponto com a qual eu encerrei aqui a carreira. Então, insiro a agulha na mesma cabeça de ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo e eu vou ter 3 laçadas na agulha bem altas, dessa forma, porque aqui eu não quero ponto apertado nesse top. Laço a agulha e faço o ponto alto. Este, então, é o ponto alto normal, o ponto alto inicial da carreira. E deixa eu até pegar o top aqui para vocês verem que este top é composto por uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto X, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto X. Importante dizer que a gente iniciou aqui com o cordão de correntinhas e essa primeira carreira de pontos baixos. E em seguida fizemos os pontos altos. Independente da altura que vocês vão tecer essa peça, é importante que a última carreira, antes do acabamento aqui que a gente fez, seja também ponto alto e ponto baixo. Então, as duas últimas carreiras da construção do corpo do top são ponto alto e ponto baixo, exatamente da forma que a gente começou. Então, isso é importante também, já anotem aí essa informação, ok? Então, vamos fazer agora essa carreira de ponto alto, que ela é um pouquinho diferente. Por quê? O ponto alto, geralmente, como que ele é feito? Laçamos a agulha, inserimos essa agulha no espaço seguinte, laçamos o fio novamente e aqui fazemos, né, o ponto alto, dessa forma. E fica, então, um espacinho, né, entre um ponto e outro. Aqui a gente não vai fazer dessa forma o ponto alto, porque eu não quero espacinho entre um ponto e outro. Então, ao invés de laçar o fio neste momento, eu vou inserir a agulha nessa alça do corpo do ponto alto que eu fiz anteriormente. Olha, vocês estão vendo que tem o corpinho dele aqui? No meio dele vai ter uma alça atravessada. É nessa alça que a gente vai inserir a agulha, laçar o fio. Então, eu vou ter 2 laçadas na agulha. E agora sim, eu vou inserir a agulha no ponto de base seguinte e laçar novamente o fio. E aqui eu tenho as 3 laçadas na agulha. E vou fazer normal, fechar de 2 em 2 e construir o ponto alto. Porque assim não fica espaço entre um ponto e outro, eles vão ficar juntinhos. Então, novamente, aqui temos o ponto alto que a gente já fez, né? Este último ponto alto, e aqui tem essa laçadinha no meio do corpo dele. A gente insere a agulha aqui, laço o fio, e agora, neste próximo espaço de ponto de base, a gente insere a agulha de novo e faz o ponto alto. De novo, insere a agulha na laçada do corpo do ponto anterior e agora insere a agulha na base do ponto da carreira anterior e faz ponto alto. Mais uma vez, insere a agulha na laçadinha do corpo do ponto da carreira anterior e agora vai inserir a agulha no espaço de ponto de base seguinte. 3 laçadinhas na agulha, fecha de 2 em 2. E aqui vocês vão ter essa textura de ponto alto, ele fica bem juntinho e ele fica com esse desenho das laçadinhas, fazendo tipo uma linha na carreira, que depois vai nos auxiliar para fazer o ponto de acabamento. Então, deixa eu mostrar aqui no top para vocês entenderem. Vejam como, fazendo o ponto alto dessa forma, não fica espaço entre eles, eles ficam todos bem juntinhos e bem unidos. Então, essa carreira, a gente está aqui nessa primeira carreira aqui de ponto alto, ela é feita dessa forma e todas as carreiras de ponto alto, porque é intercalado, ok? Então, vamos terminar essa primeira carreira juntos. Estamos aqui na nossa amostra, então, nessa primeira carreira, insere a agulha, laça o fio, insere a agulha de novo, laça o fio.
Bom, chegamos aqui no final da amostra, né? Eu fiz os pontos altos juntinhos, dessa forma que eu expliquei para vocês por toda a carreira. Vocês precisam fazer por toda a carreira aí também. E vai chegar aqui no final da carreira. Atenção, prestem atenção para ver se vocês fizeram um ponto em cima de cada ponto de base, se não teve ponto feito repetido, 2 pontos no mesmo ponto de base, ou ponto de base saltado. Eu falo isso porque são erros comuns, principalmente para quem está começando. Às vezes a gente está pensando em outras coisas e faz, e vai fazendo, e não vê, e não se atenta. Depois a gente vai notar, essa peça já vai estar grande, e aí ela vai acabar ficando torta. Então, vão fazendo todas as carreiras com atenção, sempre conferindo se tá ponto sobre ponto, se tá tudo certinho, ok? Então, chegamos aqui ao final da carreira e a gente vai ter aquele primeiro ponto que a gente fez na carreira, que tem uma correntinha e o ponto alto. A correntinha tá aqui, o ponto alto tá aqui. A gente vai inserir a agulha na cabeça do ponto alto, a gente vai ignorar a correntinha. Então, a cabeça do ponto alto vai estar aqui mais para cima, né? Então, a gente vai inserir a agulha passando pelas duas laçadas, pelos 2 cabos que compõem a cabeça desse primeiro ponto alto. Vai laçar o fio, aqui sim a gente dá uma apertadinha no fio e vai fazer um ponto baixíssimo. E assim encerramos essa primeira carreira de ponto alto. De novo, a gente vai fazer uma correntinha e agora a gente vai virar o projeto. As carreiras de ponto alto são tecidas com a parte da frente do ponto virada para você, né? Virada para frente. E a carreira de ponto X vai ser tecida no interno da peça, ok? Aqui, gente, vale também dizer que não precisa ter uma contagem exata de pontos lá naquele primeiro cordão de correntinhas, tá? Pode ser uma quantidade de pontos pares ou ímpares, porque esta composição de pontos não precisa de matemática para o desenho dar certo. Então, não vai interferir tanto assim, ok? Então, pronto, fiz aqui essa correntinha. Virei, então, o projeto que agora a gente vai trabalhar no lado avesso. Vou laçar a agulha e, de novo, vou fazer um ponto alto no mesmo ponto onde eu fechei a carreira. Então, é só a gente ver aonde que tá o corpinho aqui dessa correntinha que a gente fez para virar o projeto. Inserir a agulha aqui neste mesmo espaço, puxar o fio, né? De novo, se atentem para esses fios estarem bem altos na agulha, bem folgados. E aqui a gente vai fechar de 2 em 2 e fazer, então, o primeiro ponto alto desta carreira. Todas as carreiras começam dessa forma, independente se for ponto X ou ponto alto. O primeiro ponto vai ser dessa forma, o encerramento vai ser sempre dessa forma, ok? Então, agora a gente vai fazer ponto X. Aqui não tem segredo. O ponto X, a gente vai saltar o primeiro ponto da base, o ponto seguinte, né, no caso, que a gente inseriria aqui a agulha. A gente vai saltar este primeiro ponto e ir para o próximo ponto de base. Insere a agulha neste ponto seguinte, faz, então, o ponto alto. Laça a agulha de novo e faz agora o ponto alto neste ponto de base que a gente saltou. Ponto X não tem segredo, ele é feito dessa forma, ok? Então, novamente, a gente tem aqui os próximos 2 pontos de base, a gente vai laçar o fio, vai saltar o ponto seguinte e ir para o próximo. Insere a agulha e faz aqui o ponto alto. E agora, para concluir o desenho desse ponto, a gente faz o ponto alto neste ponto de base que a gente saltou. Então, este é o ponto X, não tem segredo, vamos fazer ele por toda esta segunda carreira. Cheguei ao final da carreira, da segunda carreira de pontos altos, aqui então foi o ponto X. Vamos colocar aqui assim, para ver melhor. Então, de novo, o ponto X a gente está trabalhando no interno da peça, do nosso top. E aqui, lembram que eu falei sobre não precisar ter uma contagem certa de pontos? Pode ser par ou pode ser ímpar?
A única coisa que vai mudar é que, quando estivermos nessas carreiras da construção do ponto X, caso você tenha uma quantidade de pontos pares aqui na base, né, do top, você vai encerrar a carreira certinho com um ponto X e vai ter um espaço a mais, um último espacinho, que você vai fazer ali um ponto alto normal e encerrar a carreira. Caso a sua contagem de pontos seja ímpar, ou seja, tenham números ímpares, vai dar certinho para encerrar com um último ponto X. Então, não importa, se sobrou um pontozinho de base na sua carreira, é só fazer um ponto alto sozinho, ok? Aqui no caso, eu estou com pontos ímpares, então eu encerrei certinho com o ponto X, mas isso não faz diferença na construção da peça, tá? Então, aqui a gente vai encerrar da mesma forma. Vamos inserir a agulha na cabeça daquele primeiro ponto alto feito no início da carreira, passando pelos dois cabos da cabeça do ponto, vai laçar o fio, vai puxar ele um pouquinho mais na agulha aqui e fazer um ponto baixíssimo. E assim a gente encerra a carreira número 2. Agora a gente vai iniciar a carreira número 3 e a gente vai fazer uma correntinha e virar. Porque agora a gente vai tecer de frente pra gente, né? A parte da frente do top. Então é isso. O encerramento e o início são sempre iguais e a construção da peça se dá intercalando essas duas carreiras, ponto alto e ponto X. Ponto alto tecido com a peça virada para frente, né? Para a parte que é a frente da peça. E a carreira de ponto X é o interno, é o avesso da peça. E é fazendo dessa forma, girando a peça dessa forma em cada carreira, fazendo essa correntinha inicial com o ponto alto inicial, sempre neste mesmo espaço da correntinha, né? Onde a gente encerrou a carreira. Todos esses pequenos truques que eu tô ensinando aqui para vocês é que vão fazer o top, ou a regata, ou o cropped, do jeito que vocês quiserem, crescer retinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde fica, como fica, né, a costura lateral, a junção dessas peças. Vocês vão ver que essa costura tá bem retinha. E, geralmente, numa peça tubular, se você só fecha a carreira e já inicia o primeiro ponto na mesma orientação, sempre virado para frente, vocês vão ver que o ponto inicial, essa costura aonde a gente encerra e inicia as carreiras, ela vai andando e aí essa costura vai ficando torta. Então, fazendo dessa forma que eu estou ensinando vocês, essa costura lateral vai ficar retinha, como eu estou mostrando aqui. E isso não interfere na beleza dos pontos, então vou até mostrar mais pertinho. A carreira de ponto alto que é tecida para frente e a carreira de ponto X que é tecida no inverso da peça. Então, sigam construindo essa combinação de pontos, intercalando então, né, ponto alto, ponto X, ponto alto, ponto X. O ponto alto sendo feito dessa forma que eu ensinei vocês, até atingir a altura do decote. Atingindo a altura do decote, vai fazer de novo essa última carreira de ponto alto e a carreira de ponto baixo, ok? E depois a gente vai fazer este acabamento aqui juntos. Antes, eu vou fazer aqui de novo mais alguns pontos altos com vocês para relembrá-los, ok? Então, aqui a gente está na carreira número 3. As carreiras ímpares são as carreiras de ponto alto. Então, novamente, aqui eu fiz aquele primeiro ponto alto inicial, vou inserir a agulha neste cabo de ponto, né, que está aqui no corpo do ponto, neste cabo que cruza o corpo do ponto. E aqui eu vou laçar o fio e vir no próximo ponto de base. Não tem erro, laço o fio e faço o ponto alto. O mais importante aqui é fazer com a mão bem relaxada, esses pontos bem soltos, porque isso vai afetar, né, o resultado da peça, não fazer os pontos apertados e iniciar
encerrar e iniciar as carreiras dessa forma que eu expliquei para vocês. Isso é o mais importante na construção deste top. Então, eu vou encerrar essa carreira, vou fazer a carreira de pontos baixos aqui e eu vou fazer o acabamento com vocês, tá? Bom, encerrei então aqui essa carreira de ponto alto e vamos imaginar então que é a última carreira, que é esta carreira aqui. A última assim que atingir a altura do top. E agora a gente vai fazer a carreira de ponto baixo. E aqui não tem segredo, encerramos a carreira da mesma forma, com o ponto baixíssimo na cabeça daquele primeiro ponto alto que a gente fez. A gente vai fazer uma correntinha e ao invés de fazer o ponto alto, a gente vai fazer o ponto baixo. Nessa carreira, a gente não precisa virar e trabalhar no lado avesso, a gente pode trabalhar no lado aqui da frente da peça mesmo. Então, insere a agulha e ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Não tem segredo nenhum nesta parte. Ao chegarmos então no final dessa carreira, fiz então, né, todos os pontos baixos em cima de ponto alto. Cheguei aqui no final da carreira. Vou inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto feito, do primeiro ponto baixo feito. De novo, sempre passando pelos dois cabos da cabeça desse ponto, laço o fio e faço aqui um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. E agora a gente vai fazer o ponto de acabamento, esta última parte aqui com este fio. Então, vamos lá. Para começar, a gente já vai pegar aqui nessa alcinha que tá na agulha, né? E a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vai laçar a agulha e vai inserir a agulha na primeira correntinha feita. Então, passa bem no meio dessa primeira correntinha feita e laça o fio. E aqui a gente vai fazer o ponto alto. Este é aquele ponto montanha que eu amo, aquele ponto de acabamento que eu uso bastante, que ele é bem romântico. A gente vai saltar um ponto de base e ir no ponto seguinte fazer um ponto baixo, para fixar este ponto de acabamento na carreira. Dessa forma. De novo, 3 correntinhas, laça a agulha, insere essa agulha na primeira correntinha feita, laça o fio e faz o ponto alto. E aqui a gente tem mais um ponto montanha feito. De novo, vai saltar um ponto de base e fixar este ponto de acabamento no ponto seguinte com um ponto baixo. Então, é só fazer isso por toda a carreira, ok? Finalizei os pontos de acabamento. A hora que a gente fixar este último ponto na base, a gente vai ter aqui, né, esse primeiro ponto feito e o último ponto feito. Eu sempre insiro a agulha nessa primeira correntinha do primeiro ponto feito, que já vai ter esse espacinho aqui meio que semi-demarcado, porque aqui foi onde a gente inseriu a agulha para fazer o ponto alto. E eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio. É sempre assim que eu encerro quando é um trabalho circular com este ponto de acabamento. Depois esse fio aqui, a gente puxa ele para dentro. E depois a gente só dá um nozinho, esconder da forma que vocês quiserem. Então, essa é a nossa pequena amostra da construção desse top. Com essa pequena amostra, seguindo a explicação dessa pequena amostra, vocês vão chegar a esse top. Aqui, então, eu tenho um top de 83 centímetros de circunferência. E eu tenho aqui, vamos contar juntos, quantas carreiras de construção de corpo. Eu não estou considerando o primeiro cordão de correntinhas. Eu estou contando aqui cordão de correntinha e a carreira de ponto baixo, ok? Então, aqui a gente tem esse início. Agora, de construção de corpo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6...
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras intercaladas entre a carreira de ponto alto e a carreira de ponto X. Após fazer a última carreira de ponto alto, eu fiz então a carreira de ponto baixo e este ponto de acabamento e cortei o fio, ok? Então, para este top, nesta medida, foi feito dessa forma, ok? Agora a gente vai fazer o acabamento, os detalhes juntos aqui direto no top. Bom, então agora a gente vai fazer os detalhes do corpo do top. E para isso eu vou precisar virar ele de ponta cabeça. Então essa parte que a gente fez o ponto de acabamento, a gente vai virar para baixo, porque a gente vai trabalhar agora de ponta cabeça. Eu vou encontrar a costura lateral do meu top, então, no meu caso está aqui. E o que eu vou fazer? Vou dar um zoom aqui para explicar para vocês. Temos aqui, então, a carreira de acabamento, a carreira de ponto baixo e a carreira de ponto alto, né? Que a gente fez aqui a última. Nessa carreira de ponto alto, no interno dela é onde eu vou aplicar elástico. Então, eu não vou trabalhar ponto de acabamento nessa carreira. Em seguida, temos a carreira de ponto X e aqui em seguida a carreira de ponto alto, a próxima. É nessa daqui que a gente vai começar a fazer os acabamentos. Então, lembram que eu expliquei que fazendo o ponto alto dessa forma, fica um risquinho, uma linha, um desenho de uma retinha aqui? São nesses cabos de fios da construção do corpo dos pontos altos que a gente vai inserir a agulha dessa forma, para fazer a aplicação dos pontos de detalhes. Eu gosto de começar 1 ou 2 pontos antes da costura, porque assim eu vou passar com o ponto de acabamento por cima da costura e vai camuflar ainda mais este detalhe, ok? Então, saltei essas primeiras carreiras como eu expliquei. Na próxima carreira aqui de ponto alto, eu vou inserir a minha agulha por entre, então, esses cabos de fios que estão no meio, né, do corpo do ponto alto da carreira, e fica muito fácil daí da gente seguir, porque tá bem desenhadinho. Então, tô inserindo a agulha aqui dessa forma, passando por esse cabo, e agora eu tô vindo com aquele fio merino na cor cereal da marca Red Hog. Aqui eu peguei a ponta do fio, eu só fiz uma laçadinha normal, insiro a agulha por entre essa laçada, ajusto a laçada na agulha, puxo o fio por entre este cabo no qual eu tinha inserido a agulha, e aqui eu vou fazer exatamente o mesmo ponto que eu fiz de acabamento ali no topo, como eu já ensinei vocês. 3 correntinhas. Essa primeira corrente aqui a gente não conta, porque ela é a corrente para fixar. Então, nesse primeiro eu acabo fazendo 4 correntinhas. Vou laçar, né, o fio na agulha e inserir a agulha na primeira corrente aqui, que é da composição do ponto de acabamento. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. Nessa terceira, a gente vai inserir a agulha, não nessa aqui primeira que a gente fez para fixar o fio na base, ok? Então, insere a agulha, laça o fio e faz o ponto alto. E assim, temos aqui a primeira montanhazinha. A gente vai saltar, então, aqui a costura e vai vir no próximo ponto alto, no próximo cabo, que já tá aqui bem desenhado. É essa linha aqui que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai sempre saltar um ponto e fixar no ponto seguinte, da mesma forma que a gente fez aqui. Só que agora, inserindo a agulha por entre o corpo do ponto. Então, aqui, este é o próximo, né, por entre este cabo do corpo do ponto. Laço o fio, faço aqui um ponto baixo. E de novo, 1, 2, 3 correntinhas,
e o ponto alto, inserindo a agulha sempre naquela primeira correntinha feita. Fez o ponto alto, salta este ponto seguinte e vem no próximo ponto de base. Inseriu a agulha no cabo do corpo do ponto, laço o fio, ponto baixo. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão vendo que o fio vai se adaptando. Este cabo no qual a gente insere a agulha, ele não vai ficar repuxado, caído. Ou, se você vê que não tá voltando, é só fazer um leve movimento dessa forma que ele vai se repuxar. Então, a gente vai fazer este detalhe de acabamento em todas as carreiras de ponto alto até a base do top. Sempre dessa forma, não tem nenhum segredo. Quando vocês derem a volta completa no top e chegar aqui neste primeiro ponto feito, a gente vai encerrar igual a gente encerrou aqui. É só fazer o ponto baixíssimo, uma correntinha e corta o fio. Então, a gente vai fazer este detalhe de acabamento em todas as carreiras de ponto alto agora, a partir dessa até a base. Lembrando que esta última carreira é onde vai ter o elástico, caso você esteja fazendo o top. Então, a gente está trabalhando os pontos de acabamento do corpo do top, saltando essas primeiras carreiras aqui do decote do top, porque a gente vai colocar elástico aqui dentro, assim como a gente também não vai fazer nessa primeira carreira que a gente fez aqui, porque aqui também vai vir elástico. Para essa construção de top faixa, a gente vai colocar elástico, tanto na base quanto no decote do top. Então, a gente vai fazer este ponto de acabamento apenas nas carreiras de ponto alto aqui do corpo, do top, sempre saltando, né, as carreiras de ponto X. Aqui a gente não vai fazer nenhum ponto de acabamento, é apenas nas carreiras que tem o ponto alto e não vai fazer aqui nessa última. Então, a gente vai ter a última aqui, na segunda carreira que a gente fez do início até o topo, ok? Então, bora lá. Bom, então aqui eu fiz todas as carreiras centrais com o ponto, aqui, né, ele tá de ponta cabeça. Esta é a parte do decote, aqui a parte de baixo. Então, a gente faz, né, com a peça de ponta cabeça para dar esse efeito. Então, o ponto, ele tem que ficar desse jeito, por isso que a gente faz de ponta cabeça. E aqui eu fiz também no barrado. Então, assim como eu tinha feito aqui em cima no decote, é o mesmo ponto de acabamento que a gente fez aqui no corpo também, eu já fiz aqui no barrado, da mesma forma, pulando apenas um pontozinho de base para depois fixar. Aqui são os fiozinhos, né? Conforme a gente vai cortando, vai ficando os fiozinhos, depois tem que dar o nó e esconder tudo isso. E eu vou virar agora o top, aqui essa é a parte então da frente, e ele vai ficar com esses babados que ficam com esse movimento. Pode deixar tudo para baixo ou pode deixar do jeito que vocês quiserem. Este ponto de acabamento, ele é bem opcional. Ele vai dar, então, um ar um pouco mais romântico para a peça, mais delicado, vai trazer mais detalhes e também traz uma maior valorização à peça. Então, assim, eu gosto muito de detalhes. As minhas peças sempre têm muitos detalhes e esse é um dos charmes, eu acredito, do meu produto. E é por isso que eu tô ensinando para vocês também exatamente da forma que eu faço. Então, mas é opcional. Quem tiver um estilo mais básico e quiser ficar só com a base do corpo, sem os detalhes, também dá super certo e vai também do fio que vocês estão usando. Às vezes é um fio colorido, que já traz uma vida para a peça. Enfim, gente, a criação ela é livre. Aqui as aulas de crochê, eu tô ensinando para vocês o meu passo a passo completo, a execução completa de todas as peças, mas é vocês que vão analisar o que vocês vão querer fazer, o que o estilo de vocês vai estar pedindo para ser feito, o que a criatividade de vocês vai querer fazer ou não, mudar. Então, é isso. Bom,
Fato é que temos então o top com todo o acabamento aqui feito. E aqui no barrado da peça, vocês podem ver que eu não cortei o fio, porque eu ainda vou fazer mais 2 carreiras de acabamento aqui nessa parte do barrado. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem aquele ponto de acabamento. Tô trabalhando aqui com esse fio merino, que tem esse tingimento lindo, na cor cereal, como eu falei pra vocês. Aqui também vocês podem usar qualquer outro fio para fazer os pontos de acabamento, na cor que vocês quiserem, na combinação de cores que vocês quiserem fazer, ou se vocês querem fazer tudo numa mesma cor. Enfim, vocês que vão escolher como vão fazer, tá? O fio que vocês vão utilizar. Então, aqui o último ponto, que eu sempre junto, né? Daquela forma que eu já ensinei vocês. E agora, ao invés de cortar o fio, eu vou fazer 5 correntinhas. 4, 5. Opa, desculpa, saiu um pouquinho. Então, aqui eu fiz 5 correntinhas que eu vou fixar aqui nesse ponto baixo seguinte, após o ponto da montanhazinha. Então, aqui tem o ponto baixo que fixa o ponto anterior e é aqui que eu vou inserir minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Ops, escapou. Então, é aqui que eu vou inserir a minha agulha no ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazer uma carreira a mais desse movimento, desse arco. Então, de novo, para vocês acompanharem, 5 correntinhas. E aqui, neste próximo ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha na cabeça do ponto e fazer um ponto baixíssimo. E assim, vocês vão ver que esse ponto de montanhazinha, ele vai crescer um pouquinho mais. Então, eu vou fazer isso por toda a volta dessa carreira. Fiz, então, toda a volta, dessa forma que eu mostrei pra vocês, e assim eu aumentei o arco do ponto do acabamento do barrado do top. Agora, eu vou fazer aqui o último com vocês pra encerrar a carreira. Então, são 5 correntinhas. E aí, a gente vai fixar esse último arco na primeira correntinha do primeiro arco de 5 correntinhas que a gente fez. Então, é só inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo e assim inserir o arco. E agora, a gente vai para a última carreira de acabamento do top. Então, agora, a gente vai fazer 4 correntinhas e um ponto picô. Então, são 4 correntinhas e a gente vai inserir a agulha aqui nessa primeira correntinha feita, vai puxar bem o fio. Agora sim a gente pode pôr uma pressão aqui no fio, deixar ele mais tenso mesmo e fazer um ponto baixíssimo. E temos aqui o primeiro picô, que a gente vai fixar dentro deste arco feito com um ponto baixíssimo. A gente vai repetir isso 4 vezes dentro do arco, ou seja, vamos fazer 4 pontos picôs fixados com pontos baixíssimos dentro de cada arco feito. Esta já é a última carreira de acabamento. Então, aqui eu já tenho 2, vou fazer o terceiro, são 4 correntinhas e um ponto baixíssimo inserindo a agulha na primeira correntinha feita. Deixa esse fio bem mais apertadinho para fechar o picô, para ele ficar bem bonitinho. Fixa ele com um ponto baixíssimo e faz o ponto picô seguinte. Esse já é o 4º e último deste arco. Então, aqui agora a gente vai fixar. E o arco, ele vai ficar dessa forma. Eu amo esse acabamento, essa sobreposição de pontos. Assim que for feito o 4º ponto picô e fixado ele com um ponto baixíssimo no arco, a gente vem para o arco seguinte. Só fazer um ponto baixíssimo nesse próximo arco, dá uma ajustadinha se for necessário e faz de novo 4 picôs fixados, sempre com pontos baixíssimos dentro de cada arco. Então, é só fazer assim por toda a carreira.
E essa é então a última carreira de acabamento do top. Depois é só esconder todos esses fiozinhos, dar um nozinho, cortar e aí a gente volta para fazer a aplicação do elástico. Bom, amores, aqui temos o top semi-pronto, aqui sendo o decote, aqui a parte de baixo. Fazendo o acabamento dessa forma que eu mostrei para vocês, vai ficar bem babadinho. Então, este é o resultado. Eu até vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês que aqui tá a costura lateral. Vejam que fazendo dessa forma que eu ensinei vocês, com o encerramento e o início da carreira da forma que eu ensinei aqui, e fazendo também os detalhes dos pontos de acabamento, fica quase que imperceptível. Você tem que forçar bem a vista para conseguir enxergar onde que tá a costura. Mas, de qualquer forma, a gente sempre joga, eu pelo menos faço sempre isso, eu sempre jogo a costura aqui pro lado, pra lateral, pra ficar a frente e as costas limpa, né? Sem nenhuma rusga, sem nenhuma marca. Então, como eu falei pra vocês, este top ele é muito adaptável. Com essa base de receita, vocês podem fazer uma regata inteira, depois é só tecer alça. Caso vocês queiram fazer alça nesse top também, é muito simples, pode fazer alça em ponto alto, pode usar o mesmo ponto aqui de acabamento para fazer na alça, e vai da criatividade de vocês. Pode ser um top cropped, então ele pode ser um pouquinho maior. Neste caso aqui que a gente fez, ele é realmente só uma faixa, tá? Uma faixa pro peito, porque ele faz parte de um look completo que tem uma saia com a cintura bem alta e depois tem um chale por cima. Então, por isso que eu só quis fazer uma faixa, um top de faixa para essa composição de look. Lembrando que essa é uma peça que faz parte da minha coleção Umbria Collection, que é uma peça que foi desfilada aqui na cidade de Spoleto algumas semanas atrás e que eu tô aqui ensinando para vocês. E agora o que eu vou fazer? A última coisa que eu vou fazer é aplicar o elástico. O elástico que eu vou usar é esse daqui, que é um elástico da Prim. Ele é bem fininho, ele tem essa cor nudezinho bem clarinho, que combina aqui, né, que vai ficar bem perceptível nessa peça, nessa cor, mas pode ser o elástico da preferência de vocês, desde que ele seja assim, fino, delicado, e também, se vocês encontrarem, né, na cor do fio com o qual vocês tecerem, seria melhor do que só o elástico ser branco ou preto, porque daí fica bem... fica uma qualidade, assim, um acabamento um pouco melhor. Porque apesar de que a gente vai aplicar esse elástico no avesso da peça, às vezes pode ser que ele apareça um pouquinho. Então, fica aqui a minha dica. Este aqui, ele é tão fininho esse elástico que eu vou usar 2 cabos juntos, para ele ficar um pouco mais reforçadinho. E é muito simples essa aplicação. Então, vamos lá. Eu vou primeiro virar, então, o top. Lembrando que aqui, como é um top faixa, eu vou fazer a aplicação do elástico tanto aqui no decote quanto na parte de baixo. Eu vou demonstrar para vocês como que eu faço isso, mas da forma que for feita na parte de cima, vai ser feita também na parte de baixo, no inverso dessas carreiras aqui de ponto alto, que a gente não fez pontos de acabamento. Então, é bem aqui que eu vou aplicar. Sempre gosto de começar aqui pela região da costura da peça, né? Então, eu vou pegar a minha agulha e eu vou inserir ela por entre mesmo os pontos altos, dessa forma aqui. Como ele é um elástico da mesma cor, de uma cor muito próxima, né? Na verdade, ele não é exatamente a mesma, mas muito próxima, então não tem problema se aparecer um pouquinho. Então, o que eu faço? Aqui eu estou com 2 cabos de elástico. Deixa eu dar um zoom aqui mais pertinho. Então, eu estou com 2 cabos de elástico, eu só fiz aquele lacinho inicial, como eu faço com o fio normal. E eu inseri a agulha por entre um ponto alto da carreira. Eu vou passar
essa laçadinha aqui. Eu vou pegar agora esses 4 cabos, inclusive desses fios soltos, porque daí já vai me ajudar a prender, né? A depois fazer o acabamento e prender e deixar mais firme para esse elástico não correr. E aqui eu faço uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar só com os 2 cabos. Eu só fiz com 4 cabos aqui para fazer essa correntinha e prender mais este início de fios aqui, né? Esses fios soltos, para eles não correrem. Então, eu vou pegar agora só os 2 cabos. Eu vou saltar 2 pontos altos. Então, tem 2 pontos altos. No terceiro ponto, de novo, eu vou inserir a agulha por trás do corpo do ponto. Laço o fio e aqui sim a gente tem que trabalhar com o ponto bem apertadinho, porque a gente tem que fazer aquele efeito sanfonado na peça. Então, de novo, pulo 2 pontos altos e no terceiro ponto alto seguinte, eu insiro a agulha por trás do corpo do ponto, laço o fio, puxo bem esse fio, deixo ele bem apertadinho e faço aqui o ponto baixo. Novamente, eu vou pular 2 pontos altos, vir aqui no próximo ponto, inserir a agulha por trás do corpo deste ponto, laçar o fio, deixar ele bem apertadinho aqui na agulha e fazer um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta, tanto na parte do decote, quanto na parte do barrado do top. Se você fez a regata, não precisa fazer a aplicação do elástico, porque daí a regata é uma peça mais soltinha, mas fazendo a aplicação, ele vai ficar desse jeito, sanfonado. E vejam como o elástico não aparece, ok? Então, é dessa forma que eu vou aplicar o elástico nessa peça. Então, eu vou aplicar na parte de cima e na parte de baixo, e eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Bom, amores, e este então é o resultado do top. Então, aqui eu até coloquei no manequim para vocês verem como ele fica bem certinho. Realmente ele é um top de faixa. Então, aqui como fica todo o detalhe do acabamento, o babado do barrado. Vou virar aqui para vocês verem também a parte de trás. E com a aplicação do elástico, do jeito que eu mostrei para vocês, ele fica bem firminho. Então, não é uma peça que vai cair. Então, por isso que é importante aplicar tanto na parte do decote, quanto na parte aqui de baixo também, que como vocês podem ver, fica sanfonadinho. E assim, ele vai se ajustar ao corpo da pessoa que estiver vestindo. E este, então, é o resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse top, ele é bem fácil de fazer, bem prazeroso. Ele tem toda uma característica dele, uma personalidade. E ele faz parte da coleção Umbria, a minha primeira coleção de roupas italianas desenvolvidas aqui na Itália. Um beijo e até a próxima aula!